Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Caiu minha conexão rapidamente aqui, mas eu acho que eu voltei. Estamos ao vivo, Jimmy? Me dá um toque, só para eu saber. Estamos ao vivo? Ainda não. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, muito bem. Deu um pico na minha conexão aqui, eu pensei, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas vamos lá, começou o programa de hoje, segunda-feira, 13 de novembro, 7 horas da manhã. Muito obrigado a todo mundo que já está no nosso chat. Bom dia, o pessoal que já está chegando por aí, já está deixando seu comentário, vai chegando, vai dizendo de onde você está comentando, né? Eu sempre gosto de conhecer cidades novas aqui no nosso chat, sempre muito maravilhoso. Por exemplo, hoje o Walter Kuntzi está comentando de Cumuruxatiba, extremo sul da Bahia, Costa das Baleias, sensacional, muito bem. Muito obrigado, pessoal, que nos acompanha aí de Brasília, de Salvador, na Bahia, Niterói, Rio de Janeiro, calorão em BH, diz a Sandra Goldin. A gente já vai falar sobre isso e hoje, aliás, temos um conteúdo exclusivo, espetacular aqui do ICL, uma entrevista que a Heloísa Vilela fez com um dos brasileiros que conseguiu escapar da faixa de Gaza ontem na operação de resgate organizada pelo governo brasileiro. A Heloísa Vilela conseguiu conversar com ele estava no Egito, né, na cidade do Cairo, fez uma entrevista em vídeo. Nós mostraremos hoje aqui a parte 1 da entrevista no Desperta ICL e depois a parte 2 da entrevista será mostrada no ICL Notícias primeira edição. Então fiquem por aí que o programa de hoje está especial, tá bom, gente? Quem tá chegando por aí vai deixando seu like, claro, por gentileza, quem puder assine o canal, porque é de graça, né? Eu tô meio descentralizado aqui, pronto, muito bem. Assine o canal, que é de graça, e claro, se você puder, ative o sininho, principalmente compartilhe esse programa. Aliás, hoje temos um programa especial com um conteúdo exclusivo do ICL, o tipo de cobertura que só o ICL faz para você. Então, por gentileza, quem puder, pegue o link aí no YouTube e mande o link para as pessoas que você conhece, manda lá no grupo do Zap da família para causar briga, né? Não, para causar briga não. Manda lá no grupo do Zap dos amigos, das amigas, mande por e-mail, publique na sua rede social para a gente crescer cada vez mais a nossa audiência por aqui, tá bom, gente? Bom dia, pessoal de São José dos Campos. Bom dia, pessoal de Goiânia. Onde mais vocês estão acompanhando este programa aqui? Caxias do Sul, São Vicente do Sul, Cuiabá, Bezerros também, cidade na Paraíba, é isso? Praia Grande, onde mais? Onde mais? Cidade de Dores de Campos, Minas Gerais. Olha, essa eu não conhecia também. Cidade de Dores de Campos. Que dores sentiu o Campos? Aliás, quem era o Campos? Quem era Campos para ser tão importante, né? Onde mais? Campos dos Goytacazes, Campina Grande, Maceió, Araquari, Petrópolis, Salvador, Bahia, Campinas. Bom dia de Boston, tá aqui o Lauro Moraes nos acompanhando lá nos Estados Unidos. Bom dia, pessoal que nos segue lá na comunidade do ICL em Maringá, no Paraná. Terra de Sérgio Moro, mas não só, né? Deve ter coisa boa lá também, com certeza. Pelo menos o Marco Chagas, que está nos acompanhando aqui, é uma pessoa legal, né? Bom dia, pessoal de Santo Antônio de Planatina, Curitiba também num calorão, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, um calorão recorde no país, histórico esperado para essa semana, portanto, protejam-se, prestem atenção no programa hoje, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Bom dia, pessoal de Olinda, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia, pessoal do Japão, Mário Nakaura, diretamente do Japão, nos acompanhando, muito obrigado à comunidade do ICL no Japão, né? A gente tem todos os dias várias pessoas mandando salve aqui dos vários recantos do mundo, né? E pessoal da Ásia também, sempre tem gente daqui, né? Japão, pessoal da China, pessoal da Austrália, pessoal que mora na Coreia, né? Muita gente mesmo, com alguma frequência a gente vê por aqui. Bom dia de Soledade, bom dia de Bocaiúva, norte de Minas Gerais. Campos dos Goytacazes, o Ángel Martínez nos acompanha lá de Madrid, na Espanha, São Caetano do Sul, Sampaio, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, e mais duas só, gente. Vamos lá, então. São Caetano,
da Divina Providência no Pará. Ah, não é só São Caetano. Antônio Lima da Silva, padre, nos acompanha de São Caetano da Divina Providência, no Paraná. E também o pessoal de Feira de Santana, na Bahia, e também de Joinville. Muito bem. Machadinho do Oeste, Rondônia, para fechar aqui, né? Se a gente ficar lendo aqui o nome de todas as cidades do Brasil, a gente vai acabar lendo todos os municípios desse país, porque a audiência deste programa é 3 vezes maior do que a quantidade de municípios que o Brasil tem. E isso é verdade, né? O Brasil tem 5.500 municípios e nós temos uma audiência aqui de 15 mil pessoas acompanhando ao vivo este programa todos os dias, né? E claro que depois da exibição do programa a audiência é muito maior, né? Então, muito feliz com o crescimento deste nosso programinha. Muito bem, gente, vamos lá então. Ó, tem o quê? Tem bastante coisa no programa de hoje, né? Vamos lá então. Começar então com a questão do calor, né? Muita gente comentando, inclusive nos comentários, né? Sem que eu tivesse falado, vejam só como as coisas andam, né? Sem que eu tivesse falado, muita gente falando calorão aqui em Curitiba, calorão aqui não sei aonde, calorão aqui não sei aonde. Pois é. Então, ó, preparem-se. Lá do iclnoticias.com.br, Brasil pode viver onda de calor mais intensa da história nos próximos dias. O Brasil continuará enfrentando altas temperaturas, pelo menos até o início da semana que vem, com possibilidade de máximas superiores a 42 graus em algumas regiões. Segundo a Metsul Meteorologia, existe alta probabilidade de quebra de recordes. O que os modelos mostram de calor é que é tão extraordinário e fora da curva que a onda de calor pode ser a mais intensa já registrada no Brasil em valores de temperatura máxima, diz o texto divulgado pela Metsul, né? Mesmo em locais que costumam apresentar tempo quente com mais frequência e intensidade, o clima deve surpreender. A Metsul projeta temperaturas máximas muito fora do comum, com marcas 10 a 15 graus Celsius acima da climatologia histórica em algumas tardes. Então, o que isso quer dizer, né? Se você vive numa região que nessa época do ano costuma fazer 28 graus, tem uma chance de fazer 38 graus, 40 graus, 43 graus, né? E se você vive numa região que costuma ser mais quente do que isso, tem chance sim, como nós passamos no final de semana, vou mostrar daqui a pouquinho aqui, que a sensação térmica passe dos 50 graus. A grande dúvida que eu tenho é até onde a gente aguenta. Isso está me preocupando de uma maneira assim. O que é uma temperatura que o ser humano aguenta? Vá lá um dia, 2, que a gente consegue fugir, ficar na água, ficar no ar-condicionado. Mas e aí? E se isso se prolongar por semanas, por meses? E se isso virar uma rotina de fato do Brasil e do mundo, né? Bem preocupante, né, gente? De acordo com o INMET, as altas temperaturas vão afetar principalmente as regiões centro-oeste e sudeste. A faixa amarela que ilustra o mapa de alerta da instituição se estende por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais de 1.000 localidades estão na lista de risco. O INMET projeta que as temperaturas podem ficar até 5 graus a média. O Instituto informou que seguirá monitorando a situação ao longo de todo o período. E isso pode durar, gente, atenção, até 2 semanas, tá? 2 semanas. Então, vamos tomar cuidado, quem puder, proteja-se. Quem trabalha no sol, ou não só, quem tem que pegar, quem tem que caminhar na rua, né? Para ir até o trabalho, ou seja, a imensa maioria das pessoas, mesmo que você vá de carro, se você estaciona o carro longe, aquela coisa toda, ou caminha na rua na hora do almoço, enfim, e não tem o hábito, gente, mais do que passou na hora, falo por mim, que eu não tinha esse hábito e agora tenho, consegui, né? Protetor solar, tá? É fundamental. Protetor solar não é aquela parada que você vai usar só na praia, tá bom? Protetor solar, hoje em dia, no mundo em que a gente vive, em qualquer parte do mundo, na verdade, né? É um uso básico do cotidiano. Aliás, já falei várias vezes aqui, né? O governo federal deveria baixar absurdamente imposto para protetor solar e, eventualmente, pensar no caso de colocar o protetor solar como um item básico aí, né? Sei lá eu, na farmácia popular, sei lá o quê, né?
fazer uma distribuição de protetor solar, porque a quantidade de doenças que a gente pega por conta da superexposição ao sol também, né? Começando pelo câncer, né? Mas não só, doenças de pele, né? Estoura também no sistema de saúde, né? E vai ser cada vez mais, né, gente? A gente não tem o hábito de se proteger no dia a dia, poucas pessoas têm, né? Então, atenção com isso aí que é importante, tá bom? Aqui o UOL também dá o que o site do ICL Notícias dá, né? Com uma manchete um pouco diferente, né? Onda de calor deve atingir mais de 1.400 cidades até terça-feira, diz o INMET. Lá no Rio de Janeiro, as temperaturas foram recordes no final de semana, chegaram a passar em algumas regiões da cidade dos 50 graus a sensação térmica. E aqui o Globo acabou fazendo um mapa interativo. Na verdade, é um gifzinho animado, né? Não é um mapa interativo porque não podemos interagir com ele, né? Então não tá correta, tá errada, né? A chamada do Globo, porque isso aqui não é um mapa interativo, né? Dá para interagir com ele? Não dá. Eu tento clicar e não clica. Então, na verdade, é o bom e velho GIF animado, né? Aqui mostrando a temperatura máxima que pode chegar no Brasil nas próximas horas, né? E a gente vai chegando aqui, ó, 20 horas daqui para frente, né? 0 hora, 2 horas daqui para frente, 4 daqui a 6 horas, daqui a 8 horas, e as coisas só pioram. Bom, relacionado a isso também, eu não sei se vocês viram no final de semana, né? Um vídeo que rodou bastante as redes sociais, mas câmeras flagraram o avanço do mar em Santa Catarina, na Praia do Cardoso, em Santa Catarina, no que é chamado pelos meteorologistas de tsunami meteorológico, né? Ele é um tsunami que não é causado pela movimentação das placas tectônicas, né? Mas sim pela condição climática, principalmente pela condição do vento. Então, o vento excessivo acaba empurrando, né, as ondas em direção à areia, né? E aqui tem duas imagens impressionantes. A primeira é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, imagens que foram publicadas nas redes sociais. Essa aqui é a primeira. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá no fundo, né? As pessoas estão na praia, um dia normal. Isso aqui é um restaurante na beira da praia. Os carros estão estacionados na areia, né? Na areia. Então não falo nada, né? É uma coisa que, como diz o Raul Seixas, a onda tá certa, né? E aí começa um vento absurdo e as pessoas já começam a se assustar com o vento e começam a olhar para o mar lá no fundo. Vejam só, as famílias saindo, né? Crianças correndo, as pessoas recolhendo as coisas. Olha só, uma mãe puxando o filho ali, né? E as pessoas que estavam com os carros na areia já começam a tirar os carros, porque começam ao quê? Não só o vento, né, gente? Começam a olhar para o mar e ver que o mar tá vindo, tá chegando, né? Apesar de o Brasil não ser um lugar famoso por ter tsunami, eu acho que a gente tem uma cultura tanto, né, de tsunami que a gente viu na imprensa e na mídia, que eu acho que as pessoas olharam e realmente viram que a coisa estava chegando, né? E aí começa um corre-corre. Prestem atenção lá atrás da imagem onde estão os carros. Alguns carros começaram a sair, algumas pessoas conseguiram tirar os carros, mas a maioria deles ficou presa ali, porque, claro, tem uma saída minúscula, a gente está vendo aqui na ponta do vídeo, né? Tem uma saída pequena que sai um carro por vez só, que é essa saída lateral do restaurante, e aí, obviamente, engarrafou, né? Onde tem muito carro, engarrafa, né? E olha lá, ó, chegou a onda, gente. Dá uma olhada lá no fundo, ó. Dá uma olhada o desespero das pessoas, né? As pessoas correndo para sair. Olha isso. Olha a força da água. Olha que impressionante. E a água vem, ó. Trouxe cadeira, trouxe carro, trouxe tudo, né? As pessoas ali ainda tentando ver se conseguem fazer uma. Olha só, os carros flutuando, parecem boias. Olha só. Não é que o carro está sendo arrastado, gente. Não, o carro está flutuando na água. Flutuando. E a água aqui, ó, invadiu todo o restaurante, né? Claro, né? Veio para cima, olha só. E ali mãe com criança ainda, né? Tentando tirar as crianças. Jet ski lá misturado com carro e tudo. Não é mole não, né? O vento realmente no sul do Brasil ontem estava bem, no final de semana, aliás, né? Sábado e domingo estava bem forte, bem assustador, né? E aí acabou pegando na água e empurrou essa água toda para a costa de Santa Catarina. Vamos lá para mais um destaque do CL Notícias, lembrando para quem está chegando agora que daqui a pouquinho a gente vai mostrar
uma entrevista exclusiva que a Heloísa Vilela fez com um dos brasileiros que conseguiu escapar de Gaza finalmente, depois de um mês preso em Gaza, temendo os bombardeios, a fome, a sede e presenciando, claro, os horrores da guerra, tá bom? A gente conseguiu fazer uma entrevista exclusiva, a Heloísa Vilela conseguiu conversar com esse brasileiro que está, ou estava até ontem, né, no momento da entrevista, porque eles estão sendo repatriados para o Brasil, na cidade do Cairo, no Egito. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a parte 1 dessa entrevista e depois a parte 2 será mostrada no ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Então fiquem aí que a gente já vai chegar no trecho da entrevista. Vamos lá rapidamente aqui no iclnoticias.com.br. Corte de luz na periferia é até 8 vezes mais frequente do que no centro de São Paulo. Nossa, que novidade, né? Matéria super importante, claro, trazendo aquilo que a gente já sabe, mas é muito bom quando o jornalismo traz aquilo que já sabemos, né? Comprova aquilo que já sabemos. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais e entender como a desigualdade social ela opera, inclusive, em dizer se a pessoa vai ficar mais tempo ou menos tempo sem luz, vá lá para o site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br. Lá da revista Fórum, notícia importante: correição na Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça identificou caos e sumiço de bens sob o comando de Sérgio Moro. Notícia publicada hoje lá no site da Fórum. A correição extraordinária da 13ª Vara de Curitiba, onde ocorreram os processos da Operação Lava Jato, identificou várias irregularidades sob a gestão de Sérgio Moro. Segundo o colunista Lauro Jardim e o site Conjur, durante a gestão do atual senador pela União Brasil pelo Paraná, houve, atenção, sumiço de bens e indícios de uma condução caótica dos acordos de leniência. Por exemplo, diz aqui a revista Fórum, os itens apreendidos pela Lava Jato, lembra que a Lava Jato apreendeu vários itens, principalmente dos doleiros no começo, né? Tinha obras de arte da doleira Nelma Kodama e de outros doleiros, né? Tinha lá, eu não lembro as obras, mas tinha lá Picasso, Monet, sei lá o quê, né? Obras de arte importantes, né? Atenção, atenção. Os itens apreendidos pela Lava Jato como obras de arte, segundo o Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Não é o Partido da Quinta Internacional Comunista, não é o Che Guevara que tá falando isso, não é o Mao Tse Tung, é o CNJ, tá bom? Pra gente ter claro aqui na cabeça. Não é a minha opinião também, tá bom? Eu não tenho opinião sobre o sumiço de itens, né? Isso aqui, quem está fazendo é o Conselho Nacional de Justiça, que está fazendo uma investigação dentro da 13ª Vara, que passou todos os anos de Lava Jato sem ser investigada, sem ser acompanhada. Faziam o que bem entendiam lá em Curitiba. Portanto, agora, o CNJ identificou que vários itens apreendidos, como, por exemplo, obras de arte, não passaram por um inventariado, ou seja, não foram catalogadas. Ou seja, por exemplo, tá? Só por exemplo, eventualmente você vai lá na casa de um doleiro e apreende 5 quadros que valem 4 milhões de reais do seu conjunto. Se eles não forem inventariados, quem garante que eles não foram parar em paredes alheias, não é mesmo? Quantos quadros aprenderam lá na casa da Nelma Kodama? Ah, não sei, 12, 15. Peraí, 12 ou 15? Ah, não sei, mas cadê o inventário desse negócio? Não tem inventário. Mas só tem 10 aqui. Ah, então era 10 mesmo. Sim, doutor, era 10. Entenderam? Sacaram o problema desse negócio? Pode ser um negócio bem sério, né? Além disso, os membros do Conselho Nacional de Justiça, responsáveis pela correição, não conseguiram identificar uma série de bens e recursos, dinheiro, entre eles parte do dinheiro confiscado no exterior. O Tribunal de Contas da União já havia identificado irregularidades nos processos envolvendo a Lava Jato. Em julgamento realizado em setembro, o ministro do TCU, Bruno Dantas, constatou uma triste realidade sobre os processos de Sérgio Moro na vara. O tribunal havia identificado irregularidades na destinação de valores obtidos em acordo de leniência na ordem de 22 bilhões de reais envolvendo a Lava Jato. A grande verdade é que nós temos promotores e procuradores espalhados pelo Brasil
que viraram verdadeiros gestores públicos. E o pior, sem a responsabilidade que os gestores públicos têm. O que está acontecendo é a transferência de patrimônio do Estado brasileiro para a gestão de agentes da lei. É disso que estamos tratando, disse na ocasião, né, o Bruno Dantas, lá do TCU. Então, gente, a investigação dentro, nas entranhas da Lava Jato, está chegando em um ponto já, segundo eu acho, né? Agora sim é a minha opinião, viu, Sérgio Moro? Um ponto de não retorno. Já se sabe muita coisa que aconteceu ali dentro. Eu não vejo a hora dessas coisas virem à tona. Ah, mas não vejo a hora mesmo. Mas não vejo a hora mesmo, né? Onde foram parar vários dinheiros que até agora o TCU e o CNJ desconfiam que ninguém sabe para onde foi parar? Onde foram parar bens apreendidos? Onde foram parar obras de arte? Se vários deles não foram inventariados, né? Na época a Lava Jato até fez um marketing, não sei se vocês vão lembrar, que as obras de arte foram destinadas ao museu de Curitiba, aquele museu, se não me engano, de arte, né? De arte e arte contemporânea de Curitiba, né? Museu, se não me engano, até desenhado pelo Niemeyer. Lembram, na época? Teve uma exposição da Lava Jato nesse museu, com as várias obras de artes apreendidas. Estavam todas lá, senhor Deltan? Estavam todas lá, senhor Sérgio Moro? Como saberemos se vocês não inventariaram esses materiais, né? Ou será que o CNJ está mentindo e para vocês, mais uma vez, tem alguém mentindo sobre vocês e vocês estão sempre certos? Será que o Sérgio Moro irá às redes sociais para acusar o Conselho Nacional de Justiça de estar mentindo ou faltando com a verdade? Sei não, hein, Sérgio Moro? Cuidado aí, né? Bom, o debate na Argentina rolou ontem, né, entre o Javier Milei e o Sérgio Massa. Aqui o UOL destaca: Javier Milei cita marqueteiros do Brasil em debate eleitoral na Argentina. Isso aqui é o tipo de manchete que só interessa porque precisa colocar alguma coisa de Brasil na manchete, né? Isso aqui tem um desinteresse no nível, assim, interessa menos do que qualquer coisa que você possa imaginar hoje, né? Eu fiquei procurando na imprensa boas matérias sobre o debate e não consegui encontrar nenhuma, infelizmente, né? Então ficamos com isso. Pelo que eu vi ontem nas redes sociais antes de dormir, o Massa tinha ido melhor do que o Milei no debate, o que não quer dizer nada, porque já sabemos que debate não ganha eleição nem no Brasil, nem na Argentina há muito tempo, mas uma escorregada feia pode significar sim uma perda de votos, né? Ontem o Milei acabou falando que as mulheres ganham menos na Argentina porque elas trabalham menos, né? Aquela coisa, né? O liberal, ultraliberal, aquela coisa, aquela agenda, né? E por que isso é importante? Porque a maior parte das pessoas na Argentina são mulheres. Então, talvez o Milei tenha comprado aí um desgaste eleitoral desnecessário nessa reta final de campanha. Vamos lá, a Câmara dos Deputados gastou 13 mil reais, né, com bolsonaristas na Argentina para apoiar Milei, né? Então você, né, você, eleitor otário que votou nesses caras aqui, e ao invés de eles estarem gastando o seu dinheiro, nosso, na verdade, né, em prol do Brasil, esses caras foram lá para a Argentina para fazer campanha para o Milei. Me diga exatamente o que é que Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Rodrigo Valadares foram fazer na Argentina, né? Para além de tudo poder causar um problema diplomático, porque se Milei perde, o presidente da Argentina será outro. E o que interessa para o Brasil são os interesses do Brasil e não os interesses do senhor Eduardo, do senhor Marcelo e do senhor Rodrigo. Então, se eles quisessem ir para lá para fazer marketing pessoal, porque é disso que se trata, vai lá para fazer vídeo para rede social, para alimentar o próprio gado, deveriam ter pago do próprio bolso. Qual o interesse do Brasil nesses deputados irem até a Argentina fazer campanha para um candidato, se depois esse candidato pode ser o candidato perdedor? No que o Brasil se beneficia em relação a isso? Exatamente, né? A Câmara, claro, não vai fazer absolutamente nada, porque já falei várias vezes, né? Os conselhos de ética, não sei o que da Câmara, não prestam para absolutamente nada.
Vamos lá então para internacional. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a entrevista exclusiva da Heloísa Vilela com uma dos brasileiros que conseguiu escapar de Gaza, tá bom? Daqui a pouquinho mesmo, segura aí, ó. Ataques do Hezbollah deixam 18 feridos em Israel, que retalia e adverte. Cidadãos libaneses pagarão o preço. O Hezbollah está fazendo ataques lá no norte de Israel, é um outro fronte, uma outra frente da guerra, né? Hezbollah e Hamas são coisas diferentes, tá bom, gente? Não são a mesma coisa, né? Eu sei que muita gente não sabe, não tem obrigação de saber, tudo bem, tudo certo, a gente explica aqui, né? E aí, claro, o exército israelense está ameaçando retaliações, né? Organização libanesa disparou pela primeira vez mísseis antitanque contra uma comunidade no norte de Israel, em dia de maior tensão na fronteira Israel-Líbano desde o início da guerra. A diferença entre o Hezbollah e o Hamas, fundamentalmente, é que o Hamas sim tem um exército. O Hamas não é, o Hezbollah não é apenas uma milícia que tem aqueles foguetes e tal, né? E que faz um tipo de confronto de capacidade de dano muito menor, né? O Hezbollah não, o Hezbollah tem de fato um exército organizado, com um armamento muito mais poderoso do que o Hamas. Vamos lá então para o iclnoticias.com.br. Médicos Sem Fronteira perdem contato com o hospital Al-Shifa na faixa de Gaza. Organização humanitária pede cessar-fogo imediato e o fim dos ataques israelenses às unidades de saúde. Pacientes, equipe e instalações médicas devem ser protegidos, diz aqui o Médicos Sem Fronteiras. Lembrando que Israel já atacou em Gaza mais de 30 unidades médicas entre clínicas e hospitais, né? Teve uma grande polêmica em cima de um hospital que há suspeita de que naquele caso não foi Israel, suspeita de que não foi, como também há suspeita de que foi, óbvio. Por que há suspeita de que foi? Ora, quem está bombardeando Gaza? É Israel? Tem alguém mais bombardeando Gaza que não seja Israel? Então, quem é o suspeito número 1 de bombardear mais um hospital entre 30 e poucos? É Israel, evidente, né? Então, mas aí aquele que talvez não fosse, talvez gerou toda uma comoção de pessoas, né, nas redes sociais, uma defesa dos fatos, da verdade, né? Pessoas essas que entre a sua maioria, imensa maioria, se calaram e se calam em relação aos absurdos que aconteceram em Gaza e que acontecem até hoje. Gastaram toda a energia do mundo para defender um caso que talvez não tenha sido, enquanto ignoraram todos os outros casos que comprovadamente foi Israel, né? Como eu sempre digo, cada um gasta a sua energia como o coração manda, né? Vamos lá então, o avião com 32 brasileiros resgatados na faixa de Gaza finalmente chega ao Brasil na noite de hoje. O Ministério das Relações Exteriores informou que o avião com 32 brasileiros resgatados no sul da faixa de Gaza decola nesta segunda-feira do aeroporto do Cairo, no Egito, e deverá chegar à base aérea de Brasília às 8h30 da noite, hoje, horário de Brasília. Antes de pousar em Brasília, o avião fará 3 paradas técnicas em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha, e na base aérea do Recife. É o 10º voo da operação Voltando em Paz, operação absurda, de absurdo sucesso do Brasil na repatriação de brasileiros que estavam lá na zona de conflito, né? Eu ouso dizer, e eu sou uma pessoa que acompanha os jornais do mundo todo, por força de ofício também, mas por hábito, é a maior operação de salvamento de conacionais do mundo. Não teve nada parecido, gente. Nada. Teve país que chegou a cobrar passagem, pra vocês terem uma ideia, tá? Teve país que cobrou passagem das pessoas para as pessoas poderem sair de lá. A Inglaterra é um deles. Ai, que bom, o liberalismo inglês, vai lá pagar passagem para sair da guerra, então, se tu gosta, né? Aqui a gente teve um monte de brasileiros, mais de 1.000, né? Brasileiros que conseguiram sair. Depois de semana de angústia, os 32 brasileiros finalmente conseguiram sair no domingo de Gaza e cruzar a fronteira para o Egito. 2 pessoas do grupo que constavam da lista original, dos 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em território palestino, né? A gente não tem ainda exatamente os motivos, as pessoas alegaram motivos pessoais, né? Mas, eventualmente, a pessoa pode ter quis ficar com a família, por exemplo, né?
normal, né? A pessoa estava lá com 2 corações, se saía, se não saía, e decidiu ficar com a família. Pode ter acontecido isso também, né? Nós não sabemos. Pessoal, vamos lá então, olha só. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui no Desperta SL exclusivo. Vocês sabem que a Heloísa Vilela foi a nossa enviada especial para a Palestina e para Israel. Foi lá, ficou 2 semanas lá, fez uma cobertura que eu não vi em lugar nenhum da imprensa do Brasil, não vi mesmo, tá? Não vi mesmo. Uma cobertura com um olhar diferente, com uma pegada diferente, indo para lugares diferentes e fazendo uma cobertura com análise também, né? Não só fazendo aquilo que os repórteres da grande imprensa em geral fazem, que é só, entre aspas, trazer a notícia de modo neutro. A notícia nunca é neutra, né, gente? Quem acompanha o Desperta sabe que eu vivo batendo nessa tecla. Não existe neutralidade em notícia. A partir do momento que você decide transformar alguma coisa em notícia, você já perdeu a sua neutralidade, porque várias coisas você decide não transformar em notícia. Então você já pinça dos acontecimentos da realidade aquilo que vai virar notícia. Notícia é uma decisão voluntária humana. E como toda decisão, ela não é provida de neutralidade, longe disso, né? Agora, a Elo, ela trouxe uma cobertura com reportagem, com jornalismo e com análise. E com ambiente, isso que foi o mais legal, assim, teve uma ambiência da coisa. A gente podia sentir que estava lá junto com o Elo, né? Isso foi o mais legal da cobertura da Heloísa. Muito, muito bacana mesmo. E aí ontem, a Elo entrevistou um dos brasileiros que conseguiram escapar de Gaza, né? Graças a essa operação de repatriação que o Brasil, Ministério do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, né? Aliás, um grande abraço para o Augusto de Arruda Botelho, meu querido amigo, um dos caras que está à frente disso também, né? Vai dar entrevista no ECL Notícias primeira edição hoje, de manhã, tá? O Botelho vai estar com a gente hoje. Então, a Elo entrevistou o Hassan Rabi, que é um dos brasileiros que conseguiu escapar de Gaza. Ele é morador de São Paulo, ele viajou para Gaza para visitar familiares, olha só, né, como as coisas são, né, gente? Ele viajou para visitar familiares em Gaza 15 dias antes do início da onda de violência de Israel em Gaza. E aí acabou ficando preso lá. Conseguiu finalmente sair, e a Heloísa Vilela entrevistou ele, que estava no momento da entrevista na cidade do Cairo, no Egito. Então vamos lá, a gente vai ver a primeira parte da entrevista e depois a segunda parte vai ser veiculada no ICL Notícias, primeira edição, que começa às 8 horas da manhã, tá bom? Então vamos lá para a primeira parte, bora. A fronteira está fechada. Gente, recolhemos todo mundo, já estamos no ônibus. Eu queria só primeiro que você me contasse, você botou uma cena linda hoje no seu stories da praia, das crianças brincando na praia. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi esse momento, onde foi e como foi. Olha, na verdade, depois que a gente almoçaram no restaurante, esse restaurante fica na praia, no Harish, no Sinai, a gente decidiu tirar foto junto. Quando a gente decidiu tirar foto junto, as crianças fugiram, são 37 dias ou 35 dias desses conflitos, são presos cada um na casa dele, no apartamento, não pode sair da casa. Elas ficam correndo na praia, queriam brincar, mas aquele tempo não é tempo para brincar, a gente está correndo para chegar no hotel, estava atrasado, infelizmente também no Sinai as coisas bem delicadas, checkpoint, pontos militares, paradas, então a gente estava correndo nem louco para conseguir sair mais rápido possível da Sinai. Eu soube que foram mais de 10 checkpoints, teve um que vocês ficaram 2 horas esperando? Eu acredito mais ainda, mais desse tempo ainda. Na última, a gente ficou mais de 2 horas na última. E teve algum momento que você achou que não ia mais dar jeito? Olha, na verdade, cada um dia pior que o outro lá. Um desespero muito grande do bombardeio, do pensamento que vai acabar a comida, vai passar fome às crianças. Então, desespero completo. Cada um dia você está desesperada, não tem água,
não tem gás, como é que eu vou fazer comida? Um desespero muito grande, que o povo passa lá. Não sou eu, todo mundo, 2 milhões de habitantes. Eu não penso no meu caso, eu penso tem 2 milhões de habitantes lá, todo mundo está vivendo a mesma situação. Ainda bem que a gente tem governo brasileiro, porque eles ajudam bastante nessas coisas. Mas existe 2 milhões de cidadãos, eles não têm ninguém para ajudar, infelizmente. Isso é o que mais tem desesperado a gente aqui. É o futuro desses mais de 2 milhões de palestinos que não podem sair de lá e estão sendo bombardeados. Que futuro você vê para isso, Hassan? Olha, eu não vejo futuro nenhum, tá? Que ele está fazendo pior que terrorista, pior que Estado Islâmico, pior que todos os terroristas que eu vejo no mundo. Então, tem bastante coisa a gente não consegue falar de lá, especial quando eu apresento na mídia, converso com o jornalismo, a minha mãe fica brigando comigo, fala, 40 jornalistas foram mortos, assassinados com seus familiares, a gente vai ser o próximo por causa de você. Então, é um terror completo que está acontecendo, um terror completo. Eu acho, Hassan, que tudo que a gente disser ainda é pouco. Muito pouco, muito pouco. Vocês nem chegam a mais de 2, 3% do que está acontecendo. Felizmente, um massacre, um genocídio mesmo, uma limpeza étnica que está acontecendo na faixa do Gaza. Quem está morrendo lá, pessoas inocentes, crianças, civis, não tem nada a ver com isso. Eu não acredito que essa guerra esteja contra a Hamas, essa mentira, essa guerra contra cidadãos palestinos. Hassan, você em algum momento você desmontou? Em algum momento você entregou os pontos, você se desesperou, ou você conseguiu segurar o seu espírito o tempo todo? Olha, na verdade, do primeiro dia que a gente veja esse bombardeio, essas coisas, a gente nem pensava nem um segundo que a gente não pode ser o próximo que está morrendo. Então, essas bombas poderiam ser atendidas nossas casas, atendidas a minha família, sem eles pensar, eles matam palestinos sem pensar nenhum segundo. Com certeza, a gente pode ser de repente atacado lá, mortos. Muito bem, pessoal. É impressionante, né? A gente ouviu um relato em primeira pessoa, assim, depois de mais de 30 dias que ficaram lá presos. Lembrando que, aliás, parabéns para a Heloísa Vilela, claro, como sempre. A segunda parte dessa entrevista, a Elo vai passar e comentar também, né? A gente vai passar e a Elo vai comentar também no ICL Notícias, primeira edição. Então, fiquem ligadas, fiquem ligados, que tem mais um pedaço grande da entrevista para vocês assistirem. E aquela coisa que a gente já viu, né? Um massacre indiscriminado, pessoas inocentes, né? Para quem muita gente que gosta de falar, né? Que a gente já ouviu na imprensa, inclusive a gente já mostrou aqui, né? Aquela comentarista daquele programa de rádio no Rio Grande do Sul, que graças, né, a Deus acabou o programa, mas que falou que não existem inocentes em Gaza. Será que uma pessoa dessas consegue olhar no olho do Hassan e falar que ele não é inocente? Será que alguém consegue olhar no olho do Hassan, que estava lá tentando proteger a família dele, os amigos dele, tentando tirar as pessoas da guerra, que eles são terroristas? Vocês que assistiram a entrevista, alguém consegue olhar no olho do Hassan, que é um brasileiro, viu? Mora em São Paulo, o Hassan, e falar que ele é terrorista? Que ele não é inocente? Que ele é um... Se ele morresse, viram o que o Hassan falou? Não teve um dia que nós não pensamos que a gente ia morrer, né? Que aquelas bombas iam cair sobre as nossas cabeças, nas nossas casas. Alguém consegue olhar para o olho do Hassan ou para aquelas crianças que estavam ali brincando na praia e dizer que elas são efeitos colaterais? Que é o que muita gente está falando, né? Os defensores do regime Netanyahu. São os efeitos colaterais. Israel avisa que vai bombardear o hospital, mas se a pessoa não sai de lá, então é um efeito colateral, porque lá tem terrorista. É isso. É isso que a gente tem escutado nos últimos tempos.
Temos ouvido absurdos nos últimos tempos. Tem um dos grandes propagandistas do regime Netanyahu, né? Um cara chamado André Lajet, está sendo ouvido pela imprensa aí, para lá e para cá. Toda hora sendo ouvido pela imprensa, como um cidadão neutro, né? Um analista político, um cientista político. Aliás, não encontrei o currículo desse André Lajet em lugar nenhum. Fica aqui a interrogação. Cadê o Lattes? Formou onde? Estudou onde, exatamente? Né? Fica aí, fica a dica. Ele é de uma ONG chamada Stand With Us, que é uma ONG fundada nos Estados Unidos. Tem um capítulo no Brasil, essa ONG. Zero transparência. Não se sabe quem são os brasileiros que botam dinheiro ali dentro, quanto dinheiro entra, como o dinheiro é gasto, se essa ONG faz ou não reuniões fechadas com jornalistas para fazer media training e enfiar na cabeça dos jornalistas a visão do regime Netanyahu. Não se sabe publicamente, mas eu posso dizer aqui, faz sim, tá? Faz. Liga insistentemente para vários jornalistas, vários opinionistas, vários colunistas da imprensa escrita, da televisão e do rádio. Então não é à toa que vocês veem um discursinho hegemônico por aí. Como, por exemplo, que é o que diz esse André Lajet, que não há genocídio na Palestina porque o número de habitantes na Palestina só cresce. Já ouviram esse absurdo por aí? Vocês já ouviram algum bolsominion maluco na internet comentando isso? Pois é, esse argumento enlatado veio dessa ONG, Stand With Us, aqui no Brasil. Não há genocídio em Gaza. Por que não há? Porque a população de Gaza ela não diminui, ela só cresce. Vocês conseguem localizar onde está a humanidade de uma pessoa que consegue usar esse tipo de argumento nessa situação? Então, por acaso, se o número de indígenas no Brasil hoje for maior do que no passado, então não houve genocídio indígena. Essa é a lógica? É isso? É inacreditável. Às vezes eu não acredito no que eu estou ouvindo. Realmente, eu preciso parar para ouvir 2 vezes para ver se a pessoa realmente, primeiro, se ela realmente está falando aquilo que eu entendi que ela falou. E segundo, eu fico olhando para a cara da pessoa se realmente ela fala aquilo com convicção e com tranquilidade. E é realmente o que eu tenho visto por aí, viu? Essa opinião eu já ouvi em vários lugares. Né? Então, é duro, né? É duro. Seria interessante uma pessoa dessas conseguir olhar no olho de uma pessoa como o Hassan e falar essas bobagens, né? Não que o Hassan mereça, né? Aliás, muito pelo contrário, né? De modo algum. Muito bem, lá no G1 tem um perfil interessante que foi publicado sobre as famílias que estão chegando no Brasil hoje, né? Comerciante em São Paulo, motorista de aplicativo, e um deles até teve um rosto grafitado pelo Cobra, né? Que é o grafiteiro, um dos mais famosos do mundo, né? Quem são os repatriados de Gaza? Então tem aqui uma reportagem bem extensa, dando um pouco, né, do perfil da família das pessoas que estão voltando para o Brasil hoje, né? Teve essa menina aqui que ficou bem conhecida, né? A Shahed Albana, né? Ela tem 18 anos, ela fez vários vídeos lá no checkpoint da fronteira lá em Gaza, né? Então, para quem quiser ver, está lá na capa do G1 neste exato momento. Gente, ó, tem notícia aqui do Trump, mas eu quero, antes disso, aqui, ó. Ó, na semana passada, vocês vão lembrar, na sexta-feira, eu comentei aqui a tal da operação da Polícia Federal em parceria ou com a ajuda da Mossad, que é a BIM de Israel, né? Grosso modo, e os Estados Unidos, para acabar com, atenção, o que foi divulgado na imprensa brasileira nas primeiras horas daquela operação, tá aqui na tela para todo mundo ver. Isso aqui é um print da CNN da quinta-feira passada. Célula do Hezbollah no Brasil, né? Aí alguém vai dizer, mas a CNN está dizendo que quem diz é o governo de Israel. Olha, jornalismo declaratório nunca salvou ninguém do purgatório do jornalismo, tá? Na moral. Na verdade, só piora as coisas, né? Você ir lá publicar a opinião de Israel na manchete desse tamanho
90% das pessoas que vão ler isso aqui não vão ter o refino na leitura de notícias, porque nós não temos educação para as mídias no Brasil, na escola. As nossas crianças não aprendem na escola o que é imprensa. Deveriam, mas não aprendem. Né? Como a gente aprende história, geografia, matemática, português, blá, 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 a gente deveria ter na escola um ensino específico para as crianças entenderem o que é imprensa. Tem coisa mais presente do que a imprensa na nossa vida hoje em dia? Poucas, né? Então, a gente não ensina. Então, ninguém vai conseguir ler isso aqui do jeito que eu vou ler agora. Ó. Bom, o governo de Israel que está dizendo que era uma célula do Hezbollah no Brasil, né? O governo de Israel tem vários interesses. Não, as pessoas vão ler o quê? Célula do Hezbollah no Brasil. Muito bem, essa história andou. Na sexta-feira eu já tinha notado como ela estava andando, né? Eu falei, olha, essa história tá esquisita. Tem antecedentes em relação a isso. O Rogério Jordão, que é nosso colega jornalista aqui do ICL, publicou uma reportagem na agência pública em 2016 mostrando que os tais terroristas presos no Brasil no contexto das Olimpíadas, lembram? Teve uma célula terrorista também que foi desmantelada no Brasil em 2016. Era uma imensa balela, né? Uma imensa balela. O Rogério Jordão publicou, tem aqui até um print, né? Da matéria do Rogério, na época, 2016, né? Mostrando que o delegado próprio falava na época, né? O procurador, na verdade, dá para perceber uma intenção muito forte de cometer algum ato, né, terrorista na época, em 2016. Mas o que não se tem é o fulano comprou uma arma, o fulano comprou um explosivo, um ato concreto não existe. Ou seja, em 2016 fizeram um grande circo no contexto das Olimpíadas para mostrar que o Brasil estava preparado para combater o terrorismo, porque não sei o quê. No fim, era uma imensa de uma balela, tá? Aquelas pessoas não estavam organizadas para cometer um ato terrorista. Na semana passada, saiu a notícia, célula terrorista do Hezbollah no Brasil, né? Alguma parte da imprensa, inclusive o portal Antagonista, chegou a citar literalmente que já estavam planejando atingir algumas sinagogas, uma coisa muito específica, muito específica. Então vamos lá. Célula terrorista, célula é célula. Célula não é dois parças sentados na esquina tomando cerveja falando que gosta do Hezbollah. Vamos lá, tá bom? Célula é uma parada organizada, tem líder, as pessoas têm funções, né? Um vai ser o motorista, o outro vai cuidar das finanças, o outro vai comprar arma, o outro vai cuidar do arsenal, o outro vai vigiar a pessoa. Célula. É uma definição bem específica, tá? Não é uma coisa que a CNN pode falar depois, não, mas a célula é outra coisa. Não, célula é uma coisa bem específica. Na teoria de quem estuda crime organizado, se sabe exatamente o que é uma célula. Se você disser o seguinte hoje, tem uma célula do PCC no seu condomínio, não é que eventualmente tem um traficante do PCC morando ali. Não, célula do PCC, os caras têm um AP alugado, tem 4, 5 pessoas ali dentro, tem o chefe da quadrilha, tem o cara que faz que vigia, tem o cara que cuida das armas, tem o cara que planeja os atentados, uma célula, tá bom? Essa história, até agora, ela não existe. Ela não existe. Tanto é que a notícia foi andando, primeiro era a célula do Hezbollah, depois virou pessoas que seriam aliciadas pelo Hezbollah, e depois, na sexta-feira, ainda era pessoas que seriam aliciadas por um grupo ligado ao Hezbollah. E hoje, o que nós temos? Pois bem, ontem no Fantástico, o Fantástico conseguiu acesso à representação policial do caso, tá? E aí vamos aqui fazer um parênteses importante. O que o Fantástico publicou ontem não é a íntegra do inquérito policial, muito menos as provas. Por que é que eu estou falando isso? Porque alguém vazou para o Fantástico partes da representação policial. O que é que isso significa? E o jornalista que conseguiu o vazamento está no direito dele, não há nenhum crime nisso, só para deixar bem claro aqui, tá? É o trabalho de um jornalista, gente, é conseguir notícia. Se você conseguir alguém que vaze para você alguma documentação, é o seu trabalho, tá bom? Tudo certo aqui. Agora,
Por que que é importante a gente fazer esse parênteses? Porque, obviamente, a pessoa que vazou somente alguns trechos da representação policial vazou os melhores trechos. Concordam comigo? Por quê? Porque quer comprovar uma tese. Há uma notícia grande na praça. Célula do Hezbollah no Brasil. No contexto em que a gente vive hoje. Então, a pessoa que vazou isso, ela não vazou para dizer, olha, na verdade isso aqui é uma furada, olha aí. Não. Vazou por quê? Porque quer comprovar essa tese, porque daqui para frente o vexame tem que ser um pouco menor dessa história, tá? Essa história, como ela foi divulgada, a gente aqui, ó, é uma vergonha. Vou mostrar por quê. Então vazou as melhores partes. Vamos lá. O que é que tem nas melhores partes? Segundo a polícia, um dos suspeitos, segundo a polícia, seria, aspas da polícia, no mínimo simpatizante do Hezbollah, se não apoiador ou integrante. Então assim, vamos lá. Quinta-feira, célula do Hezbollah. Hoje, a pessoa pode ser simpatizante do Hezbollah. Simpatia não é crime no Brasil ainda não, tá? Eu não sou simpatizante do Hezbollah. Eu tô analisando isso aqui friamente aqui, tá bom? Não tô defendendo o Hezbollah antes que apareça algum alucinado aí, né? Vamos lá, por partes. Você simpatizar com o Hezbollah no Brasil não é crime. Não é crime. Vou mais além. Você simpatizar com o Hamas no Brasil também não é crime. Não é crime. Eu não estou dizendo que seja uma coisa legal. Eu estou dizendo que crime para as pessoas estarem presas não é. Então a polícia, neste exato momento, em relação a tal célula do Hezbollah no Brasil, ela não tem nenhuma certeza e nenhum elemento suficiente para eliminar do seu próprio relatório policial a palavra simpatizante. Vejam que está tudo em aberto aqui, ó. A pessoa pode ser integrante do grupo, apoiador ou simpatizante. Então, na hipótese da investigação avançar, a pessoa pode não ser absolutamente nada. Então, estamos muito longe da tal célula do Hezbollah, né? Muito longe. O que mais tem na representação policial? Diz aqui a polícia no documento oficial, tá? Uma possível fase de recrutamento de brasileiros para atuações ilícitas, inclusive na hipótese de objetivos terroristas. Então, o que nós tínhamos na semana passada, que era uma célula que já tinha planejado atentados contra sinagogas, isso foi publicado pela imprensa, atenção! Foi publicado desse jeito. Uma célula do Hezbollah foi desmantelada no Brasil e ela estava planejando atentados contra sinagogas. Por enquanto, nós não temos absolutamente nada de concreto em relação a isso. Nós temos, como diz a polícia, uma possível fase de recrutamento, possível fase D, na hipótese de objetivos terroristas. O que mais diz a polícia? E aqui é a cereja do bolo. A polícia diz, aspas do documento oficial policial, até o momento a investigação aponta que os brasileiros não teriam vínculo ideológico ou religioso com o grupo islâmico. A PF crê que interrompeu, atenção para a palavra que ela é importante, tá bom? A PF crê, acredita que interrompeu a formação de uma rede de mercenários que prestariam serviços para o Hezbollah. Tá bom? Esse é o ponto em que estamos. Gente, terrorismo é uma coisa, obviamente, muito séria. É evidente que se essas pessoas forem culpadas, elas têm que sofrer penas. E parabéns se de fato se desmantelou, né? Quem sabe, princípio, na hipótese de o início de um recrutamento que a polícia acredita que poderia ser ótimo, se pegou isso lá no comecinho, ótimo. Agora, a solidez dessa investigação, pelo que a gente está vendo até agora, é tipo prego no pudim, né? É um prego no pudim. Vamos mostrar rapidamente aqui, antes de acabar o programa, o vídeo do depoimento de 2 dos presos, tá?
Vamos assistir juntos. Eu não conheço as pessoas, não conheço o advogado. Eu vou pedir para o Jimmy deixar o depoimento das duas primeiras pessoas e quando o advogado começar a falar, a gente pode cortar, tá, Jimmy? Vamos ver o depoimento juntos? Vocês olhem o depoimento. Olhem o depoimento e analisem se essas pessoas estão mentindo, se não estão mentindo, se elas são do Hezbollah, se elas não são, se elas estão sendo dissimuladas ou não. Eu tenho minha opinião aqui, tá bom? Então vamos ver juntos, depois a gente fala. Vamos lá. Isso aqui não é para bonito isso aqui. Tá? Isso aqui eu não fiz para enganar a polícia quando eu fosse preso. E me associar a um terrorismo, no final de ano está aí. Agora eu vou ficar 30 dias respondendo por algo absurdo, que não vai dar em nada. Sendo meu celular está aí, final de ano está aí. É só prejuízo. É só minha família está lá, com certeza foram na casa da minha família, que nem muitos chegam até mim, pô, eu acho um absurdo isso. Falar, Jean, você é participante do Hamas, Hezbollah, será como é que eu estou falando? Eu estou sendo investigado, então até eu não estou preso. Eu só queria um pouquinho mais de respeito referente a isso. Não sou. Se de repente chegar na minha família, eu não sou terrorista. Eu acho. Muito bem, eu acho que não conseguimos tocar até o final, né, Jimmy? Deu algum probleminha aí, mas, ó, depois, tudo bem, o programa já tá acabando, não vai dar tempo da gente retomar, tá? Mas olha só, o depoimento desse primeiro, vocês viram que o cara tá preso, né? Algemado na frente ali fazendo sua oitiva, né? O depoimento do segundo é igual, tá? Não é diferente, tá? Então, eu não vou falar nada. Me digam vocês, por gentileza, aqui no chat, qual a impressão que vocês tiveram? O cara parece terrorista? Obviamente que eu não tô cobrando que o cara chega ali e fala assim, eu sou um terrorista. Não é isso que eu tô falando. Ninguém é ingênuo aqui. Tô dizendo para vocês. O que parece para vocês? Parece alguém que tá mentindo de modo dissimulado? Né? A mim, parece que essas duas pessoas não têm a menor noção do que é Hezbollah. Inclusive, nenhum deles fala libanês. Sequer falam libanês. Olha, isso está caminhando para ser um dos grandes vexames da Polícia Federal do Brasil, tá? Agora, claro, tenho certeza, a Polícia Federal tá assim, ó, comendo grama, comendo areia para tentar achar tudo que é elemento mínimo para salvar essa investigação. Vocês podem ter certeza. Então, esses caras aí, se um dia a pessoa curtiu uma bandeira verde no Facebook, vai estar lá no inquérito. Tá bom? Vai estar. Curtiu qualquer coisa lá, vai estar lá. Pode ter certeza. Que agora os caras vão atrás. Não. Agora, não parece, né? Não parece. Gente, vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e também pela TV Quirimurê. Estamos dissolvendo a nossa rede. Voltaremos amanhã às 7 horas da manhã. Muito obrigado. Tchau. Esqueci de encerrar o programa hoje, né? E para quem ficou até o final, gente, ó, muito obrigado. Muito obrigado, tá bom? Agradeço demais a companhia de vocês, de coração mesmo. Quem puder, compartilhe esse programa. Peço aqui, pela última vez, encarecidamente. Tô quase chorando. Juro, eu vou chorar. Acho que eu vou chorar. Manda o programa para as pessoas, para o programa crescer mais, tá? Vai ser importante, gente. Ano que vem tem eleição, vai ser uma eleição pegadíssima, vai ser quase uma pré-eleição da grande eleição que teremos, né? Daqui a 3 anos. Eleição importante, né? Para prefeitos. Então a gente precisa do ICL muito forte para chegar no ano que vem aqui, ó, pronto e montado e com muita audiência para chegar na cabeça e no coração das pessoas. Então compartilhe o programa, por gentileza. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição, daqui a pouquinho eu tô lá também, tá? Comentando com os colegas e vai ter a segunda parte da entrevista que a Heloísa Vilela fez com o brasileiro que conseguiu escapar da faixa de Gaza, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Muito obrigado para todo mundo e tchau. Olá, sou Caí Galvão, escritor,
palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima. Olá, olá! Eu sou Lindenay Pareto, historiador, professor aqui do Instituto Conhecimento Liberta e faço um convite especialíssimo para vocês. Venham conhecer o curso Histórias da Rebeldia Brasileira, onde eu narro aqui a história de homens e mulheres que desafiaram as estruturas de poder em suas respectivas épocas, lutando pela liberdade e lutando, no fim das contas, por um Brasil mais justo. Venham acompanhar comigo a narrativa dos rebeldes e das rebeldas brasileiras. Venham então acompanhar Histórias da Rebeldia Brasileira e mais de 200 cursos livres aqui, só no Instituto Conhecimento Liberta.